O tema do nosso grupo é Direitos Reais de Garantia sobre Coisa Alheia. O direito real de garantia, ele nada mais é do que uma garantia que o credor tem de que ele irá receber a dívida que foi pactuada, por estar vinculado esse bem ao pagamento, ou seja, mesmo que ele não receba o que foi pactuado em contrato, ele ainda tem esse bem como uma garantia de que ele irá receber essa dívida. Se não for da forma pactuada em contrato, será com esse bem. A validade e a eficácia do direito real de garantia, ela tem 3 requisitos: os requisitos formais, os requisitos objetivos e os requisitos subjetivos. Enquanto o devedor ele não saldar a dívida, ele tem direitos, os direitos dele sobre o bem, eles são limitados, ou seja, estará sujeito a um vínculo real de cumprimento dessa obrigação. Tá, mas o que acontece se esse devedor ele vendeu o bem que foi dado em garantia? Bem, se ele vende esse bem que foi dado em garantia, o direito do credor ele acompanhará esse bem. E há 3 tipos de direito real de garantia no direito civil, que são a hipoteca, a anticrese e o penhor. E as garantias reais, elas são acessórias. Como foi dito, né? Os direitos reais de garantia se tratam de um instituto peculiar no direito civil, justamente por se tratar de uma garantia de implemento através de um bem. E justamente por isso ele tem requisitos próprios a serem preenchidos para que essa garantia seja efetivamente válida, seja efetivamente eficaz. E quais são esses requisitos a serem preenchidos, né? A doutrina, ela traz uma subdivisão em 3 tipos de requisitos, né? Requisito subjetivo, requisito objetivo e requisito formal. Os requisitos subjetivos são aqueles que dizem respeito ao sujeito que institui a garantia, né? As características do indivíduo necessárias à instituição daquela garantia. E a regra que o Código Civil traz quanto a isso é que, havendo a capacidade de alienar o bem, há também capacidade de dar o bem em garantia. Ou seja, tem capacidade de alienar o bem, tem capacidade de dar em garantia. Não tem capacidade para alienar bem, não tem capacidade para dar garantia. Essa é a regra geral quanto ao sujeito e à estipulação da garantia, né? No entanto, há certas situações peculiares que dizem respeito às características do indivíduo, né? A esses requisitos subjetivos. E a primeira delas diz respeito aos incapazes. Os incapazes, por vezes, né? Eles têm seus bens, seus patrimônios geridos por terceiros, como é o que ocorre com os menores em relação aos pais, os curatelados em relação aos tutores, né? E esses terceiros ficam responsáveis por gerir o patrimônio e os bens desses incapazes, né? E por isso, o Código Civil traz que nas hipóteses em que esses terceiros desejem dar em garantia um bem que integre um patrimônio de incapaz, é necessária autorização judicial. Isso se encontra no Código Civil por previsão expressa do artigo 1691, né? Tendo aí uma peculiaridade quanto à instituição de garantia relacionada às características dos indivíduos, neste caso, os incapazes, né? Uma segunda hipótese diz respeito ao casamento, né? É de conhecimento que quando há um casamento, há, consequentemente, uma comunhão de vidas, uma comunhão de patrimônio, né? De forma que, atento a essa situação, o Código Civil traz que o direito de garantia real instituído sobre um bem em que há um indivíduo que é casado, né? Ou que apresenta uma união com outro, né? É necessário que esse convivente concorde com a atribuição desse bem como garantia. E a isso o Código Civil dá o nome de outorga conjugal, ou seja, eu desejando prestar uma garantia e sendo casado com outra pessoa, é necessário que essa pessoa anua, concorde com a atribuição desse bem em garantia de direitos reais. No entanto, em regimes de separação de bens não é necessária essa outorga, né? É uma outra hipótese trazida pelo Código Civil. Então nós temos aí já uma situação peculiar em relação aos incapazes e uma em relação ao casamento. Há ainda de se mencionar em relação ao mandato, ao mandatário, né? Veja bem, há hipótese em que é outorgado o mandado a um terceiro e esse terceiro passa a possuir poderes para atuar em nome de outra pessoa, né? No entanto, via de regra, quando é concedido esse mandado é conferido em poderes gerais, né, de atuação.
E nesses poderes reais não se encontra, por previsão do Código Civil, não se encontra a capacidade de dar bens em garantia real. Ou seja, quando há concessão de um mandato, ainda assim, em regra, não há capacidade para que se dê um bem em garantia real. No entanto, se nesse mandato constar poderes específicos de dar bens em garantias reais, aí sim o mandatário terá a capacidade também para realizar esse tipo de garantia, né? Tendo aí uma terceira peculiaridade relacionada aos requisitos subjetivos do sujeito, né? O mandatário é necessário, portanto, que haja poderes específicos na procuração. E uma quarta peculiaridade muito importante diz respeito ao condomínio, né? A doutrina traz que aquele que é proprietário de um bem em condomínio, ele só pode dar em garantia real o limite à sua proporção, à sua fração. Ou seja, se há um bem em condomínio, o indivíduo ele não pode dar a integralidade, aquele bem como um todo, em garantia. Não. A garantia do direito real sobre um bem em condomínio ele só se limita à sua fração. E para que ele possa atribuir o bem como um todo, como uma forma de garantia, é necessário que haja anuência dos demais condôminos, né? Então, a partir daí, a gente vê que a regra dos direitos reais de garantia, para que eles sejam instituídos, é necessário que haja a possibilidade de alienação do bem. Se o indivíduo tiver capacidade para alienar, ele pode dar em garantia. A exceção fica por conta dos incapazes, nos quais os administradores dos bens incapazes necessitam de autorização judicial, por conta do casamento, em que o indivíduo que é casado necessita da outorga conjugal, ou seja, de que seu convivente autorize que esse bem seja dado em garantia. A do mandatário, em que é necessário que no mandato também conste com poderes específicos a possibilidade de dar bens e garantias. E por fim, do condômino, em que ele só pode dar bem em garantia limitada a sua fração, de forma que para dar o imóvel ou o bem em sua integralidade é necessário a anuência dos demais condôminos, né? E aí nós encerramos essa parte de requisitos subjetivos e passamos aos requisitos objetivos. Quanto ao requisito objetivo, então, aquele requisito para que a garantia seja válida relacionada ao objeto da garantia, nós temos, tanto pelo Código Civil quanto pela doutrina, que o objeto deve ser ao menos alienável. Porque, veja bem, como foi dito dos requisitos subjetivos, deve haver a capacidade de alienar para que haja a capacidade de dar em garantia. E não basta então que haja capacidade de alienar, o bem deve ser alienável, né? Não adianta se ter a capacidade de alienar se não se pode alienar aquele objeto, né? Então, como requisito objetivo, é necessário que o bem seja ao menos alienável, de forma que se for inalienável bem, como por exemplo bens públicos, consequentemente a garantia dada será eivada de nulidade, seja por simulação, seja por infração à norma imperativa, né? E aqui é necessário, interessante, fazer uma ponderação quanto aos bens de família. O bem de família ele é dotado de inalienabilidade, né? E ele pode ser um bem de família convencional ou legal, por exemplo. O bem de família convencional é aquele que a inalienabilidade é estipulada por meio de testamento, doação, ao passo que o bem legal ele é estipulado por lei, por previsão da lei que aquela hipótese será bem de família, consequentemente inalienável. Os tribunais superiores, eles têm entendido que, se tratando de bem de família convencional, deve haver a nulidade da garantia dada. Por outro lado, se tratando de bem de família legal, deve prevalecer a garantia dada e, consequentemente, ainda que inalienável, em razão e afronta à boa-fé objetiva em que há o conhecimento de que é bem de família e ainda assim se atribuiu ele como uma forma de garantia, deveria prevalecer o direito real de garantia dado, sendo esse um entendimento que vem sendo adotado pelos tribunais superiores. Por fim, nós temos os requisitos formais, né, que dizem respeito à formalidade, que se encontram descritos no artigo 1424 do Código Civil. E quais são eles? Bom, nesse artigo ele traz que os contratos de penhor, antícrise e hipoteca eles devem apresentar ao menos 4 informações: o valor do crédito, o prazo para pagamento, o juros, se houver, e as especificações do objeto dado em garantia. Aqui observadas, né, as diferenças entre bens móveis e imóveis, né? E a isso a doutrina chama de especificação, justamente porque ela esmiuça esse direito de garantia, né? Descrevendo o valor, prazo, objeto de garantia, né? E é interessante destacar nesse ponto que, ao contrário dos outros requisitos, como requisito subjetivo, requisito objetivo, a ausência de algum desses requisitos de formalidade, né, de alguma dessas informações, ela acarreta em ineficácia do ato. Ou seja, a garantia ela não é inválida por si, mas ela é inoponível por terceiro justamente porque essas informações tratam de interesses
de terceiros, né? Imagine um bem imóvel gravado com algum direito real de garantia em que não haja o valor, em que não haja o prazo de pagamento. Haveria uma certa vulnerabilidade desse terceiro que adquire o bem, né? Pela ausência dessas informações. E justamente por isso, o Superior Tribunal de Justiça e os tribunais ele tem entendido que a ausência de requisitos torna ineficaz perante terceiros, retirando desse direito real de garantia duas de suas características, a sequela e a preferência, pela ausência dessas informações. E, consequentemente, não invalida o ato, mas se torna ineficaz contra o terceiro de boa-fé. Bom, para concluir e resumir tudo o que foi dito então, né? Para que um direito real de garantia seja válido e eficaz, ele deve preencher os 3 requisitos. O requisito subjetivo, que diz respeito ao sujeito ter a capacidade de alienar e, consequentemente, de dar em garantia, né? Observadas peculiaridades foram apresentadas. O objeto deve ser também alienável, estando aí preenchido o requisito objetivo. E, por fim, deve constar informações de prazo, valor e especificação do objeto, estando aí preenchido o requisito formal. Havendo preenchimento dessas 3 hipóteses, o direito real de garantia dado ele é plenamente válido e eficaz sob a perspectiva geral, sem adentrar, obviamente, nos pormenores, né, do penhor, antícrise e da hipoteca. Estando aí, portanto, preenchidos os requisitos gerais dos direitos de garantia. A vedação do Pacto Comissário Real e o polêmico Pacto Marciano. Primeiro, cabe destacar que existe o Pacto Comissário Real, que atua sobre os direitos reais de garantia, e o Pacto Comissário Contratual. Este último, por sua vez, ele estava previsto no artigo 1163 do Código Civil de 1916, e ele seria uma cláusula especial ou um pacto adjeto de compra e venda. No entanto, no Código Civil de 2002, essa cláusula não se repetiu, mas não há nenhuma vedação e nenhuma ilicitude quanto a essa cláusula. Doutrinariamente, ele pode se enquadrar no artigo 474 do Código Civil, e a jurisprudência também admite essa cláusula caso seja evidente a má-fé das partes. Dessa forma, o Pacto Comissário Real, ele não admite essa figura negocial e é vedado pelo artigo 1428 do Código Civil de 2002. Ele considera toda cláusula nula aquela que autoriza o credor de um direito real de garantia a ficar com o bem dado em garantia sem passar pelo devido processo legal. Existem algumas justificativas para a vedação do Pacto Comissário Real. A primeira está ligada nas razões sociais e morais. A segunda é pelo devedor ser sempre a parte mais fraca da relação jurídica, por isso ele poderia sair prejudicado. A terceira pela vedação do enriquecimento sem causa. E a quarta pela exigência do devido processo legal. Além disso, o STJ já possui julgado em que considera que o Pacto Comissário Real seria um ato simulado. Dessa forma, sendo um ato simulado, ele seria um ato nulo. Agora, em relação ao Pacto Marciano, é uma expressão utilizada pelo fato de ser difundido no direito romano pelo jurisconsultor Marciano. Essa cláusula foi discutida na 7ª Jornada de Direito Civil em 2015. No entanto, ela não foi aprovada. Ela acompanhou a vedação do Pacto Comissário Real. Em 2018, na 8ª Jornada de Direito Civil, ela voltou a ser discutida e ela foi aprovada pelo enunciado número 626. Então, segundo o enunciado aprovado, o Pacto Marciano ele não afronta o artigo 1428, que trata sobre a proibição do Pacto Comissário Real. Mas o que seria, então, esse Pacto Marciano? Ele é uma cláusula que autoriza o credor a se tornar-se proprietário do bem dado em garantia mediante a aferição do seu justo valor e a restituição do supérfluo, que é o caso do bem dado em garantia ter um valor superior à dívida do devedor. Dessa forma, o Pacto Marciano ele é considerado uma cláusula válida e lícita, diferente do Pacto Comissário Real. No entanto, alguns doutrinadores, como Pablo Stolze, Rodolfo Pampolha Filho, Flávio Tartucci, não concordam com tal cláusula. Segundo eles, o Pacto Marciano se esbarra nas razões pelas quais levaram à vedação do Pacto Comissário Real. Dessa forma, caso haja o inadimplemento da dívida, deve-se proceder-se com a execução do crédito, seguindo as leis processuais, não sendo admitido que o credor tenha uma carta na manga para se apropriar-se do bem do devedor, mesmo que mediante a ferição de um valor supostamente justo.
Para concluir o que meus colegas apresentaram anteriormente, eu vou falar sobre o vencimento antecipado da dívida, a respeito dos direitos reais de garantia. Esse é um dispositivo, um dos mais importantes para os direitos reais de garantia sobre a hipoteca, a anticrese e o penhor. É o que consagra a possibilidade da dívida se vencer antecipadamente antes do prazo final dela, né? Uma das principais peculiaridades do direito real de garantia. Em termos gerais, o artigo 333 do Código Civil já traz algumas hipóteses de possibilidade de dívida vencer antecipadamente. Mas se tratando dos direitos reais de garantia, o Código Civil traz, além dessas hipóteses, o artigo 1425, que trata da codificação material. Dessa forma, ele elenca outras hipóteses de vencimento antecipado. Primeiramente, ele dispõe que se a dívida se tornará vencida antecipadamente em caso de deteriorar ou depreciando-se o bem, dado em segurança, caso ele desfalque a garantia, né? Sendo assim o devedor intimado, não reforçado ou substituindo. Para a deterioração da coisa alheia, a lei não exige culpa do devedor, bastando um elemento objetivo da desvalorização a tornar a coisa garantida insuficiente. Por exemplo, é o caso de um vendaval. Não substituindo o bem, né, que foi danificado ali, deteriorado, a dívida vence antecipadamente para a garantia da satisfação do credor. Dispõe o segundo inciso desse artigo se o devedor cair em insolvência ou falência. É um inciso bem parecido com o inciso do artigo 333 também, né? Ele tem bastante semelhança. Mas esse daí, se tratando do 1425, deve-se observar a preferência, quando a falência do devedor ou insolvência, ele deve-se observar a preferência de pagamento tratada pelo artigo 83 da Lei de Falências. Outra hipótese de vencimento antecipado do referido artigo seria o caso de inadimplemento das parcelas, não sendo pontualmente pagas para o credor. Todavia, essa lei não exige, não estipula um número mínimo de parcelas vencidas, sendo possível estabelecer pelo instrumento apenas a impontualidade de uma parcela, de uma única atraso de uma parcela, que já gerar o tal efeito de vencimento antecipado. Na prática é comum da gente ver no mínimo 3 parcelas, né, convencionado pelo instrumento entre as partes. O pagamento de não parcelas é o que vai gerar, de 3 não parcelas, que vai gerar o vencimento antecipado. O quarto caso de vencimento antecipado diz respeito ao perecimento do bem dado em garantia. Se esse não for substituído, por exemplo, o caso de um veículo dado em penhor e esse carro sofre um acidente e tem uma grande monta, né, uma perda total, e a indenização ou o valor dado, pago pela seguradora, se esse caso tenha seguro, né, ele será pago totalmente ao credor pelos termos da última norma. Finalizamos, temos também o caso de vencimento antecipado da dívida, se ocorrer a desapropriação do bem imóvel em garantia, uma hipótese na qual se depositará a parte do preço que for necessária para o pagamento integral ao credor. Ao encerrar o presente tema abordado, até aqui, em todos os casos listados acima, de vencimento antecipado da dívida, não se compreende os juros, correspondentes ao tempo ainda que não decorrido, ou seja, os juros vincendos, né? A gente não pode cobrar um juro ainda de uma parcela que não teve ainda, né? Isso por razões óbvias, pois não se pode admitir o enriquecimento ilícito, sem causa. Caso notório, não é lícita a cobrança de juros antes de vencidas as obrigações.